Foi Só parar a gravação. Tá. Beleza? Ó, eu vou lá então. Tu vai tocar ou tu vai ficar aqui? Hã? Tu vai tocar? Eu tô tentando. Tá. Viu? Tu pode acompanhar por aqui, ó. Se tá muito alto, muito baixo. Depois avisa Daí- ele, Tá, tá? Esse aqui é o volume dele. tá, Tipo, se tiver muito baixo, muito alto, daí eu baixo aqui, né? Se tiver muito baixo, daí tá. certo? A gente vai gravar. Sim. Já tá valendo? Depois no final, como certo. Nós vamos cortar, né? Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Da forma que você está, se sinta à vontade. Queria pedir para que a gente esteja curvando nossa cabeça e orando. Agradecer por o Senhor ter permitido, que eu acredito que nada acontece sem a permissão dele. Ele permitiu que isso acontecesse, para essa pandemia acontecesse, para mudar algumas coisas, ativar um amor que havia se perdido em nós, e agradecer por ele ter permitido que os cultos retornassem. E acredito que todos aqui estão com saúde, Deus guardou e Ele estava no controle de todas as coisas, amém? Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado por essa quarta-feira, obrigado por ter nos trazido até aqui, por guardar nossos familiares, as pessoas que o Senhor tem colocado a mão sobre elas. Eu sei que o Senhor tem guardado a saúde delas, Pai. Obrigado pelo Teu amor sobre as nossas vidas, a Tua graça imensurável, Deus. E eu sei, Jesus, que naquela cruz havia amor o suficiente para salvar 10 mundos, se preciso fosse, 100 mundos, porque é algo que nós não podemos medir, Pai. E nós agradecemos porque Tua graça nos trouxe até aqui, sarados, curados. Acredito que o Senhor falou no coração de diversas pessoas, através de sonhos, o que precisávamos mudar, e que o Senhor continue ministrando nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos, te agradecemos, Pai. Amém. Quero compartilhar uma palavra com vocês em Hebreus 10. A partir do versículo 32, o escritor aqui da carta estava falando para as pessoas perseverar na hora da perseguição, na hora da prisão, continuar perseverando na fé que eles tinham. E a partir do versículo 35 eu queria que vocês acompanhassem comigo. Acho que a gente viveu um momento aí meio que de prisão também. Muita gente querendo sair de casa, não conseguia, não podia, na verdade. Eu quero que vocês acompanhem a partir do versículo 35. Hebreus 10, 35. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará nele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém? Eu poderia vir aqui ministrar várias coisas a respeito da pandemia, mas eu queria que nós se alegrássemos nesse primeiro momento. A gente vai estar entrando num louvor. Por favor, se quisesse colocar de pé, claro. Amém? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação.
abençoe, que ele é bem-vindo na casa do Pai. Não podemos nos cumprimentar, mas manda um joinha aí pro irmão, amém? Eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, e Deus esteve falando muito comigo, sabe? Até comentei com a Jéssica, comentei com o primo meu lá de Erechim, e acredito que quem estava frio se esquentou, e quem estava quente se ferveu nesse momento que nós estávamos em casa. E eu senti uma vontade de orar, sabe? De manhã, à tarde, à noite. Às vezes acordava de madrugada, um sonho me incomodando, alguma coisa, e eu precisava orar. E eu acredito que Deus falou com muitas pessoas dessa maneira, sabe? Vai orar, ora, busca. Tu está seguro nos meus braços. Não tenha medo. Um momento até quase que me apavorei com a situação, vendo tudo fechando, a Laurinha em casa agitando, correndo de um lado para o outro. Mas eu sei que teve a mão de Deus sobre tudo isso e nós estávamos seguros nos braços dele. Que nós viemos declarar nesse momento que ele é o nosso Pai, que os braços dele nos dão segurança, que o colo dele não existe comparação, e que tu eleve teu coração até Deus nesse momento e pense em tudo que tu passou nesse momento, os momentos bons com a tua família dentro de casa que às vezes você não tinha. Eu acredito que Deus veio restaurar muitos casamentos nessa quarentena. Eu acredito que Deus veio mostrar o quanto é bom brincar com o filho dentro da sua casa. Às vezes você chegava cansado, não tinha tempo para ele, agora Deus te deu esse tempo, Ele permitiu. Amém?
mais puro, o amor mais seguro. O toque mais puro, o amor mais seguro. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei quem és, aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor, recebendo o pastor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Que o Senhor seja cultuado, adorado. E oramos pelo Teu servo, que a boca dele seja a Tua boca nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou tirar. Podeis assentar. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus porque estamos de volta, né? Estamos de volta a cultuarmos a Deus na casa que nós consagramos a Ele. Mas a verdadeira casa é o nosso coração. O verdadeiro culto pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer instante. E nós provamos isso nesses dias, né? Cultuando ao Senhor em nossa casa, cultuando ao Senhor com a nossa família. E como disse o Jean, que nós possamos ter aproveitado esse tempo para nos aproximar mais do Pai, ficarmos mais próximos do que Ele tem para nós. Quero saudar todos bem-vindos, né? Glória a Deus pela tua vida. Estamos ainda tentando nos adaptar a todo esse novo sistema, né? As cadeiras bem espaçadas, né? 1,5 metro entre elas e vamos reduzir, né? a capacidade de acomodação aqui na igreja para 30%. Então vamos domingo ter 2 cultos, um às 10 horas da manhã e um às 19 horas. Vamos ver a necessidade de se fazer 2 cultos, ou como que nós vamos experimentando. Tudo é muito novo para nós, né? Mas eu creio que Deus vai continuar agindo nesse tempo. Quem aqui teve tempo, nesse tempo, de estar mais próximo de Deus? Amém? Eu fiz coisas que eu fazia tempo que eu queria fazer e não estava mais fazendo. Ler, estudar a palavra, né? E me aprofundar em algumas coisas que realmente eram necessárias. Quero saudar também os nossos amados que vão ver pelo YouTube, Instagram, Facebook, não sei o que vai sair, né? Mas aí não está vendo também. Que Deus abençoe vocês, a casa de vocês. E nós queremos dizer que não é porque nós não estamos juntos aqui que não somos igreja. Somos igreja sim. E logo, logo, em nome de Jesus, teremos tudo não normalizado, porque Deus não quer o normal. O que Deus quer é uma vida excepcional com Ele, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no capítulo de Atos, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Atos 12, do 1 ao 19. Agora é pior para o pregador, né? Porque de máscara tu não sabe se estão faceiro, tão triste, se a piada foi boa, né?
Agora mais do que nunca, né? Nós vamos ter que pedir que Deus nos livre das nossas máscaras logo, né? Porque nós queremos cultuar o Senhor de maneira livre. Mas glória a Deus porque já podemos assim, né? Atos 12, do 1 ao 19 diz assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta o guardavam no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amados, vamos curvar nossas cabeças e orar. Pai querido, nós estamos na Tua casa, Pai, e pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso coração. Senhor, nós queremos confiar na Tua palavra que diz que onde houvessem 2 ou 3 reunidos, Tu ali estaria. E por isso hoje aqui é a igreja, como é a igreja em nossa casa quando estamos reunidos lá. Mas Senhor, nós queremos dizer ao Pai: fala conosco, que a Tua palavra encontre em nossos corações o lugar para ela crescer, um solo fértil onde ela possa crescer, enraizar e frutificar. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade para falar em nosso meio, em nome de Jesus, amém. Amados, esse é um texto
que vai falar uma das grandes perseguições, uma das tantas, grandes perseguições que o povo judeu, que os apóstolos, melhor dizendo, foram vítimas. Volta e meia se levantava o Herodes, se levantava Roma, se levantava os príncipes judeus, se levantava os sacerdotes judeus, e eles queriam perseguir essa nova seita, como eles denominavam, o caminho. Atos 9, você vai ver que o cristianismo era conhecido como o caminho. Atos 19:9, você vai ver também que era conhecido como o caminho. E a partir daí, eles começaram a ser perseguidos, presos, mortos. Tiago, irmão de João, é passado a espada. E Herodes, quando ele enxerga que isso contenta uma parte do povo, ele começa a fazer um jogo político. Ele começa a fazer aquilo que o povo queria que fizesse. Sabe, nós precisamos entender que aqueles discípulos, eles estavam dispostos a qualquer coisa para que Deus fosse glorificado, para que Jesus fosse glorificado, para que a palavra de Deus encontrasse o lugar no coração dos seres humanos. A Bíblia então diz que Pedro é preso. Ele é preso e encarcerado, e ele é preso de uma forma bastante contundente. Ele é preso, e a Bíblia fala que 4 sentinelas guardavam Pedro, e eles faziam 4 turnos durante o dia, e se trocavam as sentinelas, porque eles não queriam que Pedro saísse da prisão, ou que dissesse que um milagre havia acontecido, ou qualquer outra coisa, porque eles já tinham que lidar nessa época com a ressurreição de Cristo, e eles não conseguiam explicar. Então eles disseram: não, vamos cuidar para que isso não aconteça de novo, não aconteça qualquer tipo de coisa. E a Bíblia diz que Pedro dormia abraçado com 2 soldados. Não tem a música de braço dado com 2 soldados? Começou ali com Pedro. Se vocês estão rindo, faz assim. Eu tenho que saber se valeu. Amados, a Bíblia diz que eles estavam ali, e a Bíblia diz que uma coisa que é muito interessante, veja só, no versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor a ele. A Bíblia diz que a igreja, que ainda era um amontoado de gente, ainda era uma organização que não tinha muita coisa de estrutura, mas eles tinham um entendimento que a oração é a arma do cristão. Talvez na dificuldade que nós vivemos hoje, talvez nessa excepcionalidade que estamos vivendo hoje, talvez quando nós enxergamos todo o problema de saúde, toda a carência de estrutura de saúde que o nosso país tem, quando nós enxergamos os casos aumentando, quando nós percebemos o desemprego batendo a porta, as falências acontecendo, quando nós começamos a enxergar isso, nós nos sentimos, não sei vocês, mas eu me sinto muito pequeno. Eu fico pensando, sabe o que eu posso fazer? E às vezes a gente tenta animar um, tenta animar outro, tenta mostrar que existe esperança, mas o que eu e você podemos fazer? A resposta é: ora. Tem uma musiquinha que é "Ora que melhora"? É isso. Sabe, se nós entendermos o nosso papel, de que quando não existe solução humana, nós nos colocamos diante de Deus para que a solução divina aconteça, quando nós entendermos isso como igreja, e fizermos o que essa igreja fez, orar intensamente, então nós podemos dizer que estamos cumprindo com o nosso papel. O grande problema é que nós queremos mudança sem fazer nada, geralmente. Nós queremos mudança sem sujar as mãos. Nós queremos transformação, desde que seja com o outro. Nós queremos sim que a igreja ora,
desde que eu não precise acordar de madrugada. Sabe, meus queridos, ou nós nos posicionamos como igreja verdadeira de Cristo, uma igreja que não é delimitada por um templo, por paredes, que não é identificada por um nome que tem na placa da igreja, mas que é sim aquela igreja escolhida por Deus, que não é representada por um pastor ou por uma denominação, mas por todo aquele que serve verdadeiramente a Jesus. Se nós não entendermos o nosso propósito aqui na terra, nós vamos continuar querendo que as coisas aconteçam, torcendo para as coisas acontecerem, mas vendo tudo continuar da mesma forma ou pior. Essa igreja estava reunida. Essa igreja tinha tido agora, recentemente, algumas feridas. A morte de Estevão, capítulo 7 de Atos, diz que Estevão foi apedrejado até a morte. Aqui no capítulo 12 mesmo nós vamos ver que Tiago, irmão de João, é morto à espada. Essa igreja podia ter desistido, essa igreja podia ter abandonado, essa igreja poderia ter se entregado, mas não, essa igreja se reúne para orar. Não é porque a oração não funcionou no passado que ela não vai funcionar agora, porque nós temos essa visão, eu orei, nada aconteceu. Amados, existem coisas que Deus não vai intervir, mas existem coisas que eu e você como igreja podemos e devemos orar para que nós entendamos como agir. Oração não é o homem prostrado diante de Deus falando para mudar a ideia de Deus, não é isso. Oração é a igreja prostrada diante de Deus para entender o que Deus quer dela, o que Deus quer de nós. Nós precisamos deixar que Deus alinhe o seu propósito na nossa vida. Sabe por que Estevão morreu? Por que Tiago morreu? Por que Pedro não morreu? Porque existe uma coisa chamada propósito. A morte de Estevão, o propósito foi glorificar a Deus. A morte de Tiago foi para a glória de Deus, mas a vida de Pedro glorificou Deus também. Nesse tempo de dificuldade, o que nós precisamos entender o que nós precisamos é glorificar Deus, seja com a nossa vida ou seja com a nossa morte, seja com a nossa vitória ou seja com a nossa derrota aparente. Mas eu não estou dizendo isso para ter assustado, estou dizendo isso para você entender que existe um propósito de Deus e que ninguém escapa, mas nós podemos fazer do jeito certo, né? A Bíblia diz então que essa igreja se reúne, e a Bíblia diz que então Herodes faz um plano infalível. Pedro vai ficar no meio dos 2 soldados, e ainda mais 2 soldados vão ficar ali, e ali ele arma um plano que era infalível, penitenciária de segurança máxima, né? Mas sabe o que eu aprendi com o tempo? Tenho aprendido, é que o diabo ele faz planos infalíveis para nos destruir. O inimigo nos cerca e diz que não há esperança para nós, mas nós temos um Deus que é maior do que qualquer inimigo, um Deus que é maior e melhor do que qualquer cerco, e esses planos infalíveis revertem para glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz então que um anjo aparece e ele leva Pedro até ele ser livre. É interessante a Bíblia porque ela diz assim que Pedro não sabia se ele estava sonhando ou se ele estava acordado. Ele não estava entendendo muito aquela situação. Não sei se você já teve essa experiência. Muitas vezes nós temos batalhas, ou então nós temos uma graça de Deus, de entendermos algo de Deus, e a gente não sabe se está sonhando, se está acordado, está meio sonhando, meio acordado. É o que aconteceu com Pedro. E a Bíblia diz então, quando eles passam pelos últimos soldados, então ele acorda.
Sabe o que é interessante? Um pouquinho antes, nós vemos o anjo dizendo para ele, olha, no versículo 8: veste a tua calça, calça as tuas sandálias, põe a tua capa. É interessante, né? Porque o anjo chega para Pedro, quem sabe no afã de querer sair, né? Estava indo só de pijama, vamos dizer assim. Mas o anjo diz assim: não, veste as tuas calças, coloca as tuas sandálias, põe a tua capa. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados? Que Deus, Ele vai nos livrar da situação quando eu e você estivermos prontos, quando eu e você estivermos vestidos, quando eu e você estivermos protegidos, cobertos e prontos a sair na rua. O grande problema é que muitas vezes nós achamos que podemos fazer as coisas de qualquer jeito, sair de qualquer forma, e Deus muitas vezes nos permite esperar um pouco, nos permite demorar um pouco, nos permite aguardar mais um instante, para que então o seu propósito esteja pronto em nós e nós entendamos e não venhamos envergonhar o Evangelho. O que é interessante nesse texto, a Bíblia diz então que ele vai até a casa de João, que também foi dado um apelido para ele de Marcos, né? Onde muitas pessoas estavam congregadas orando. Pedro, ele sai da prisão e vai para a igreja. Que profético isso, tu não acha? Sair da prisão e ir para a igreja. Talvez o que nós fizemos hoje aqui foi isso. Estamos saindo de uma prisão, saindo de um isolamento, saindo de uma situação difícil, e estamos indo para a igreja, vindo para a igreja. Sabe, Pedro podia ter fugido, Pedro podia ter abandonado, Pedro podia ter ido para sua casa, Pedro podia ter, sei lá, feito qualquer coisa, mas ele preferiu ir aonde estavam reunidos. Sabe, a gente não sabe até onde essa situação vai, irmãos. Ninguém sabe. É interessante porque nós enxergamos grandes autoridades falando uma coisa uma semana, na outra falam diferente. O próprio secretário da OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, ele fala uma coisa uma semana, na outra ele diz aquilo, se existe essa palavra. A grande verdade é que ninguém sabe nada. Nós temos basicamente dois grupos hoje. Um grupo que está temendo muito isso tudo. Um grupo que, meu Deus do céu, não, né, se pudesse se embalava e não saía de casa. E nós temos um outro grupo que diz que não tem nada a ver, que não precisa se cuidar. Amados, equilíbrio. Martinho Lutero dizia que o diabo está nos extremos, em tudo. Equilíbrio. Hoje eu estava falando com o irmão, hoje pela manhã, eu estava falando, dizendo, olha, a coisa é interessante, porque a gente acha que equilíbrio é uma coisa estática, pronta, encontrei equilíbrio, pronto, e não é assim. Quando a gente vai andar de bicicleta, na verdade, né, quando você está andando de bicicleta, você está corrigindo, às vezes sem notar, sem perceber, mas todo momento você está corrigindo a tua postura para manter o equilíbrio. Às vezes você vai para um lado e tem que puxar para o outro, e é essa a nossa função espiritualmente e emocionalmente. A nossa carne vai tender para um lado, as nossas emoções vão tender para o outro, mas em nome de Jesus, nosso espírito ligado ao Espírito de Deus vai nos dar equilíbrio. Nós precisamos cuidar, tomar as precauções, ouvir as autoridades. Nós precisamos manter o nosso controle, obedecer tudo, mas nós precisamos ter fé que esse tempo vai parar, acabar, e que nós vamos passar por isso, em nome de Jesus, como igreja ainda mais saudável na presença do Senhor, como crentes mais santos na presença do Senhor.
como uma sociedade mais entendedora do que realmente é bom, porque nós podemos chegar no final de tudo isso e não ter aprendido nada, mas nós podemos chegar no final de tudo isso, sabe, deixando entulhos para trás, deixando coisas que não levam a nada para trás e vivendo o que Deus tem para nós. A escolha está em nossas mãos. Em nossas mãos. Pedro escolheu ir para a igreja. Você que está aqui, você escolheu ir para a igreja. Você que vai assistir depois, né, o culto, você também escolheu a igreja. Nós precisamos escolher aquilo que nos dá comunhão com os nossos irmãos e comunhão com o nosso Deus. E aí é interessante, porque daí ele chega lá e ele bate lá no portão. É interessante porque a Bíblia diz que uma criada chamada Rode, ela ouve a batida, e aí ela vai até o portão. E a Bíblia diz que Pedro, então, aqui no versículo 14, ela reconheceu a voz de Pedro e ficou tão alegre que não abriu o portão. Não abriu a porta. Pedro estava sendo procurado, provavelmente, ou corria o risco de estar sendo procurado, mas ela ouviu Pedro e saiu. Tem as pessoas que elas quando ficam muito emotivas, elas perdem o contato com as coisas mais básicas de realidade, de equilíbrio, né? Não é assim? Ficou feliz, né? Não, esqueceu de tudo. Mas a Bíblia vai dizer então que ela chega muito feliz. Sabe, nós temos que cuidar, amados, porque às vezes as nossas emoções, elas podem fazer nós deixar para fora aquilo que nós gostaríamos que estivesse dentro de nós. As nossas emoções, seja felicidade demais, seja tristeza demais, seja um pensamento positivo muito forte ou um pensamento negativo muito exacerbado, seja emoções, quais elas sejam, se nós não tivermos controle e equilíbrio, nós podemos fazer como Rode fez com Pedro. Esqueceu ele para fora. Eles estavam reunidos ali por causa de Pedro. Eles estavam orando porque queriam que Pedro fosse solto. Eles estavam intercedendo porque estavam preocupados com Pedro. E essa mulher, essa jovem, eu acredito, não sei, chega para Pedro, chega lá, ouve Pedro e sai correndo. E ali eles estão orando, né? Já viu como é que crente ora, né? E aí a palavra do Senhor diz que ela diz: olha, Pedro está lá fora. E aí uns não acreditam: você não ouviu direito. O outro diz assim: não, é o anjo dele. Gente, como é que alguém numa reunião de oração de crente vai começar a puxar misticismo? Não, isso aí é o anjo dele. Essa era uma visão que alguns místicos judeus na época, era um pensamento popular, que cada ser humano tinha um anjinho que cuidava dele, era parecido com ele. Era um pensamento lá naquela época da religião judaica. Isso também me ensina que às vezes mesmo dentro da igreja, a gente sabendo da palavra, conhecendo a palavra, nós deixamos nos levar por superstição. Esse negócio não é bom, estou sentindo que esse negócio não está certo. Cuidado para nós precisamos ter cuidado para que nós não venhamos nos guiar por sentimentos. O que você tem deixado para fora? Você já pensou? O que nós precisamos deixar para fora é tudo aquilo que não nos leva para perto de Deus. O orgulho, a cobiça, o pensamento negativo, o egoísmo. Isso nós precisamos deixar para fora. Mas o grande problema é que é muito mais fácil nós deixarmos as coisas de Deus para fora.
É muito mais fácil nós deixarmos aquilo que nós deveríamos trazer para dentro. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, 20, Jesus falando para a igreja. Jesus não está falando para alguém que não conhece a palavra, Jesus não está falando para um novo convertido, Jesus não está falando para o mundo em questão, não. Jesus está falando para a igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes nós deixamos Jesus de lado por causa das nossas emoções. Por causa das nossas emoções. Somos tão positivos que nem precisamos de Deus. Não, tudo vai dar certo, e minimizamos o problema. Não, isso aí não existe, isso aí não tem, tá? E minimizamos a situação e deixamos Jesus de fora. Ou então, ao contrário, ficamos achando que todo esse problema que estamos vivendo é maior do que o poder de Deus. Estamos, com medo de abrir a porta, quando que aquilo que Deus quer fazer quando nós abrirmos a porta é Ele. Amado, se permita ouvir a voz de Deus na tua vida. Se permita entender se Jesus está perto ou se Ele está longe, se Ele está dentro ou se Ele está fora. Amém? Amados, e para finalizar, a Bíblia diz então que Pedro, ele entra. A Bíblia diz que ele continuava batendo, né? Imagina você, antes dele entrar, ele ouve lá todo mundo falando: é Pedro, não é ele, não é o anjo, não é, você está louco, não estou. E ele lá, continuava batendo: sou eu, né? E aí então ele pega e entra. E a Bíblia diz assim que quando ele entra, a impressão que tem é que existe um alvoroço. Era gente agarrando, apertando, segurando, dando glória a Deus, querendo tirar selfie. E aí a Bíblia diz que então ele faz um sinal. Ele faz um sinal e conta o que aconteceu. Nós precisamos entender, amados, que nós vamos precisar estar muito racionais para entender o que Deus quer fazer nesse tempo. Não vai ser com gritos, não vai ser com bagunça, não vai ser com festerê. Não, existe um momento em que nós precisamos nos posicionar de forma séria, e esse momento é agora. Deus está pedindo que nós venhamos ouvir. Ele tem coisas grandes para nos anunciar. Assim como Pedro queria contar o testemunho de tudo que Deus havia feito, Deus também tem coisas grandes para contar, o que Ele vai fazer através de nós. Mas talvez agora seja o momento de nós parar e ouvir, esquecer um pouco as notícias, esquecer um pouco, o alarmismo, ou então esquecer um pouco aquele positivismo bobo que muitas vezes nós temos, e ouvir Deus. Você já perguntou para Deus o porquê estamos vivendo esse tempo? Você já perguntou a Deus e ouviu o que Deus tem para falar? Ou você e eu estamos mais preocupados em saber o que a imprensa, o que o fulano, o que o cicrano estão pensando? E eu vou dizer, eles não sabem nada. Sabe o que eu estava pensando? Por causa de uma situação que nós estamos vivendo, nessa situação de calamidade pública, pessoas que eram riquíssimas estão falidas em poucos dias. Empresas que empregavam centenas, milhares de pessoas estão na bancarrota, em processo de falência. E nós não estamos falando de um ano de crise, nós estamos falando de 30 dias. Sabe o que isso me ensina, meus amados?
que a vida do ser humano, a nossa vida, é um sopro, que nós não somos nada, nós somos pó, é isso que nós somos, e o que nos sustenta não é a força do nosso braço, nem a capacidade intelectual que temos, nem a vontade com a qual nós trabalhamos. Pessoas demoraram décadas para arrecadar dinheiro ou para fazer um bom capital e perderam em 30 dias tudo o que fizeram a vida inteira para ter. Mas sabe, só perde tudo quem tem alguma coisa. Você não quer perder nada? Não tenha nada. Entregue tudo para Cristo. Entregue o que você tem, entregue quem você é, entregue o teu presente, entregue o teu passado, entregue o teu futuro. E quando nós entregamos a Cristo, então o que ganhamos não é que nós ganhamos, o que perdemos não é nós quem perdemos, mas tudo está no controle de Deus. Para isso precisamos de fé e coragem. Quando enxergamos Pedro, quando nós percebemos que nessa história Pedro tinha tudo para se lascar, nós vamos ver que Deus tira ele da situação difícil de uma forma milagrosa e coloca ele aonde ele deveria estar. E aqui eu quero falar com você, com cada um de nós que está aqui hoje. Deus, Ele vai cuidar de ti, Ele tem cuidado, Ele vai cuidar das tuas necessidades, Ele vai cuidar da tua saúde, Ele vai cuidar do que você precisa, sabe? Mas se for necessário passar por momentos de privação ou alguma dificuldade, não te esqueça que Deus continua no controle, e que no momento certo Ele trará o seu anjo sobre as nossas vidas e nos fará vencer, nos fará romper, nos fará ser livres de novo. Mas nós precisamos, como igreja, orar intensamente. Nós precisamos, como Pedro, estar prontos, vestidos e arrumados para o que Deus tem para nós. Nós temos que cuidar para não deixar aquilo que é importante para fora. E nós precisamos nos aquietar para ouvir o que é importante de verdade. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar esse tempo. Se o louvor quiser encerrar com uma música, eu queria que você pudesse agora fazer como a igreja fazia na casa da mãe de João Marcos. Ore intensamente, faça conhecidos os teus pedidos diante de Deus, não que Ele não saiba, não que Ele não entenda qual é a tua necessidade, mas toda vez que nós colocamos diante de Deus a nossa necessidade, nós estamos reconhecendo que precisamos dEle, e isso não é por causa dEle, é por causa de nós. Isso não é para que Deus se sinta bem, eles reconheceram, não. O Deus que nós servimos não tem esse tipo de sentimento mesquinho, não. É para que eu e você entendamos, porque somente quando nós entendemos quem nós somos e quem é Deus, somente assim Deus pode agir, porque Ele não vai abençoar quem não entendeu. Ele não vai levantar quem não entendeu que está prostrado. Ele não vai fortalecer quem não entender que é fraco. A Andréia hoje estava falando do texto que ela leu em Jó, e das perguntas que Deus fez em Jó. É muito interessante. Nós estávamos compartilhando a palavra, e Deus pergunta para Jó: aonde você estava quando eu formei os céus, quando eu estendi os céus? Aonde você estava quando eu pendurei as estrelas? Aonde você estava quando eu fiz isso, eu fiz aquilo? E Jó não tinha resposta nenhuma, até que Jó, em dado momento, ele diz assim: eu só sei que eu não sou nada.
quando Jó consegue comparar a sua humanidade caída, a sua humanidade frágil, a sua humanidade dependente de Deus, só quando ele começa a entender dessa forma, e quando ele começa a ver o que Deus é, quem Deus é e o que Deus pode, somente nesse momento, Deus começa a agir na vida de Jó. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa dependência de Deus, Ele age, porque daí a sua ação não nos fará mal. Porque quando Deus abençoa o perverso, quando Deus abençoa o tolo, quando Deus abençoa o rebelde, se Ele fizer dessa forma, o tolo, o rebelde, o ímpio, eles não entenderão que precisam se submeter a esse Deus. Mas nós somos aqueles que entendemos esse amor, amém? Que entendemos a necessidade que temos de servir a Deus, que entendemos que graça é algo que nós não merecemos, que salvação não foi feita por nós, nada vem de nós, tudo vem de Deus, e que Ele tem o poder para restaurar aquilo que havia se quebrado. A nossa parte é nos santificar, é nos aproximar dEle, é viver como Ele quer que a gente viva, é louvá-lo pelo que Ele tem pelo que Ele é e pelo que Ele nos dá, mas nunca em forma de barganha, sempre em forma de gratidão. Eu declaro sobre o teu povo, Pai, a tua bênção. Espírito Santo de Deus, traga-nos entendimento e maturidade, traga-nos, ó Pai, graça e sabedoria para vivermos esse tempo na tua presença e buscarmos a tua vontade sobre nós. Cuida de cada um, abençoa cada um, que o teu Espírito Santo, ó Pai, seja aqui, Deus, derramado de uma forma sobremaneira, para que possamos passar por esse tempo ilesos, mas confiantes que é o Senhor que nos guarda e nos sustenta. Amém? Que a graça do Pai, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus e depois estamos encerrando, mas vá com essa certeza que Deus tem tudo sob controle. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior